Boa noite, Coronel Marcos Paulo Becker, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite, prazer em falar com o senhor, caro jornalista Che Rodrigues. Estamos à disposição dos senhores, ainda aqui na ZOF, né? Nós estamos na reserva, mas o expediente nosso é longo também. Coronel, gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público aqui. Não copiado. Gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso grupo aqui, para os nossos ouvintes, aí, o pessoal que está nos ouvindo e está nos vendo. Meus amigos, senhores e senhoras que nos acompanham, nos honram assistindo essa live, eu sou o Coronel Marcos Paulo Beck, Coronel Beck, sou da reserva da Brigada, exerço atualmente, inclusive agora, eu estou com o uniforme da Legião Altiva, porque nós estamos na semana de comemorações do aniversário da Brigada, e como tal, a Legião Altiva tem que estar presente. Então, eu sou presidente da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Sou também o presidente da Fundação Coronel Walter Perac Barcelos e sou o comandante da Legião Altiva da Brigada, do qual a Legião Altiva, da qual todos aqueles que estão na reserva ou reformados da Brigada, todos os veteranos, embora o nome seja inativo para diferenciar do oficial e dos praças da ativa, embora nós costumamos chamar de veteranos, mas são inativos, reformados ou da reserva. Coronel, eu vou mostrar o primeiro vídeo aqui, dessa polêmica que aconteceu entre a associação, as OFs, né, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Bombeiro Militar, com também com a Associação dos Delegados. Aí. Eu vou mostrar o primeiro vídeo aqui, que eu vou passar aqui na tela, aqui, que é o primeiro vídeo que aconteceu quando aconteceu essa ocorrência. Os dois vagos, né, dois criminosos, abordaram dois policiais da Brigada Militar. Tá ok? Perfeito. Tá aí. Esse é o segundo vídeo. Deixa eu mostrar o primeiro aqui, que é um dos criminosos vem chegando. Tu viu, perdemos o guri lá, ele barra, até nem falei com cadê o Bertone, não. Cadê o Bertone? Não sei. Essa hora já deve saber. Tá engasgou. Tem que trabalhar, não tá? Não pegou. Ali, não, meu, não pegou. Fala pro pai e pra mãe desse cara. Todo mundo tem um pai, tem uma mãe, tem família, velho. Ó. Mas olha só. Vocês não estão bem, cara. Vocês não estão bem, o ser humano não tá bem, cara. Mas aqui, até que ele tá bem, tá ligado? Sim. Ah, que legal, sim. Ó, e ele tá falando. Até então, o soldado Lucas Oliveira está vivo aí nessa parte. E aí, Coronel, qual é o procedimento após um crime desse? Conseguiu ouvir? Qual é o procedimento após um crime desse? Está me ouvindo aí, Coronel? Está conseguindo ouvir? Cortou, não ouvi. Tá. Agora só ouvi o senhor. Tá. Agora estou ouvindo. Tá. Qual é o procedimento após um crime desse? Não, deixa eu até nós, é bom esclarecer para todos que logo após o evento, e não interessa a situação pregressa, a vida pregressa dos elementos nessa situação do é legal ou do não é. Ou seja, não importa se o elemento tem ou não tem antecedentes, é que nem
se um criminoso é assaltado, é tentativa de homicídio no outro criminoso, ele está indiscutivelmente falhando, deixando de cumprir normas legais. Então, nós, vendo a situação militar contra militar, os dois militares da ativa, né, foi feito um levantamento de local, a brigada compareceu, tudo bem, mas eu até preciso esclarecer a todos que a ASDEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia, com a qual nós temos excelentes relações, e a ASDEP faz parte, junto conosco, também de uma outra entidade que chama-se FACE, que congrega as carreiras de Estado. E mais, eu quero dizer que está na presidência hoje da ASDEP o doutor Fernando, que é uma pessoa culta, esclarecida, um homem iluminado, como foram também ali amigos nossos, aí o delegado Miller, a delegada Nadine, hoje na chefia de polícia. Então tem tido nomes lá que nós respeitamos, somos amigos, temos lutas em comum. Nesse caso, a ASDEP teve uma visão e nós temos outra visão, diametralmente oposta. Entretanto, agora não cabe mais a nós, nem a nós da Brigada, e nem a própria ASDEP, né, discutir, porque o assunto está sob júdice. Então, a Justiça deverá se pronunciar. Por enquanto, o crime está sendo investigado, está sendo levantado, está sendo tomada todas as medidas que devam e que devem ser tomadas de acordo com o Código Penal Militar e com o Código de Processo Penal Militar, do qual todos os militares, sejam eles federais ou estaduais, estão sujeitos, estão sob júdice, sob esses códigos aí, na atividade, no cumprimento de sua atividade fim, especialmente quando se trata de militar, de crime de militar contra militar. Depois também convém nós dizermos, é bom esclarecer, que 3 estados do Brasil, qual sejam Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, têm uma justiça militar. E a justiça militar está, nesse caso do Rio Grande, investigando. A justiça militar gaúcha, até é bom que a gente saiba, ela tem, a Brigada está comemorando seus 184 anos e a Justiça Militar do Rio Grande do Sul tem 173 anos. É a Justiça Militar mais antiga do Brasil, das justiças militares estaduais. O coronel, retornando a esse assunto aí, eu tenho aqui um artigo aqui, tá? Crimes militares em tempo de paz. Artigo 9º. Considera-se crimes militares em tempo de paz por militares em situações de ativa ou assemelhado, contra militares na mesma situação ou assemelhados. Perfeito. Crime de militar contra militar. Mas o Código Penal Militar e o Código de Processo Militar, eles são abrangentes a todas as situações. Nós vivemos, graças a Deus, tempos de paz. Mais ou menos, digamos, de paz, porque a insegurança é grande. Mas estamos todos, como militares, e mesmo civil em determinadas situações, de acordo com o Código, estão sujeitos à legislação penal militar. A legislação, não importa, eu até se entendi, o articulista diz crimes em tempo de paz. Militar contra militar é o que reza o Código Penal Militar. Tá? Não importa se um está de serviço, se não está de serviço, se a arma é da brigada, se a arma é particular, é militar da ativa quanto contra militar da ativa. E não foi o caso desse homicídio? Não entendi a sua pergunta. E não foi o caso desse homicídio? O que a Polícia Civil, o que eles estão pleiteando? A entrega do policial e da arma do policial para ser vistoriada? Me parece, meu caro Axé, que esse capítulo
foi vencido. Que nós fizemos uma reunião, nós estivemos juntos, doutor Fernando e eu, estivemos inclusive com mais pessoas, estava o coronel Frota, que é o subsecretário de Segurança, e nós, enquanto a situação estiver sob júdice, até para não influenciar o judiciário, que não é influenciável, afinal de contas eles sabem o que vão decidir, essa decisão. Mas, de qualquer maneira, o caso foi levantado. A Brigada Militar é polícia, talvez aí é que esteja um pouco de falta de compreensão no mundo civil, do jornalista, inclusive, porque a Brigada Militar, ela é polícia judiciária militar. Ela repito, a Brigada e o Bombeiro, os bombeiros militares, são polícias judiciárias militares. Então, o mesmo que compete no crime civil às polícias judiciárias civis, nos crimes militares compete às polícias judiciárias militares. Então, na nossa opinião, vou repetir, o caso está sob júdice. O Tribunal de Justiça do Estado deverá decidi-lo. Na nossa opinião, até porque também sou advogado, também sou inscrito na OAB, na nossa opinião, e conhecendo como conheço, desde jovem, cadete, aspirante, tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, fazendo inquéritos, participando de julgamentos na Justiça Militar, sendo juiz militar, auditor militar, em todas essas situações eu devo conhecer. Então, Polícia Judiciária Militar compete a investigação, o levantamento, a materialização, tudo, e todas as condições tem a Brigada Militar de realizar, porque nós somos preparados para isso na academia. Hoje, os nossos companheiros oficiais ingressam na Brigada com o curso de Direito completo, como advogados, fazem 2 anos da academia e saem absolutamente qualificados para o exercício da Polícia Judiciária Militar. Coronel, se fosse 2EB, ou do Exército Brasileiro? Se fosse do Exército Brasileiro, certamente o Exército não abre mãos. Não abre mãos, eu conheço, o Exército é muito cioso da sua responsabilidade, do seu dever cívico, do seu dever jurídico. O Exército agiria da mesma maneira, tenho convicção absoluta que o Exército agiria da mesma maneira como crime militar. E nos crimes militares, também os oficiais do Exército são polícias judiciárias militares, da mesma forma. Assim como, dentro dos autos de um inquérito policial militar, o são também oficiais da Marinha e da Aeronáutica e de todas as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Para poder entender, porque hoje eu fui questionado também por alguns policiais militares sobre a situação, né? Sobre a situação. A gente quer só entender. Sei que já está pacificado, coronel, vocês já se entenderam, está judicializado. Se entenderam, não, né? Tudo que está judicializado não tem o entendimento. Tá? Porque senão vocês não tinham judicializado. Então, o que tem o teor? Qual é o teor da alegação desses dois preitos? Não, eu até digo vou tentar explicar da minha visão, na minha ótica, né? Eu penso, né, que é extremamente relevante, extremamente positivo o que aconteceu. Primeiro, nós temos uma polícia civil que não se omitiu, pelo contrário, ela quis puxar e quer puxar para ela, quer dizer, ela não está fugindo do trabalho, ela quer efetivamente trabalhar como vem trabalhando e muito bem pelo Rio Grande. Da mesma maneira, a Brigada Militar. Nenhuma das duas instituições se enclausurou. As duas, a Brigada interpreta por conhecermos. Nós temos mais trato, mais afinidade, por sermos militares, e a legislação castrense é dura, ela é rígida. Nós temos mais intimidade com o Código de Processo Penal Militar e com o Código Penal Militar,
que evidentemente não têm uso nenhum na justiça comum, no civil, na justiça e pela polícia judiciária civil. Não tem. Então, nós militares, temos sim, estudamos, temos obrigação de conhecermos o código. Mas ambas as polícias, tentando trabalhar. Isso é uma grande demonstração para o povo gaúcho, que tem polícias cientes, as duas, a militar e a civil, cientes, conscientes de sua responsabilidade. Nós emitimos a nossa opinião, a polícia emitiu a opinião dela, e é como num jogo, está lançada a sorte. Quem vai decidir efetivamente, não há nenhum arrego, não há nenhum acertinho de conta, não há nenhum... Não há, absolutamente não há. Não há, tanto é que eu estou dizendo, houve as duas manifestações fortes, muito, eu sei, tanto a da polícia quanto a nossa, forte, defendendo o direito sob a nossa ótica. Mas aí o senhor pode me perguntar, coronel, mas o direito se presta para isso? Olha, nós vemos a votação do Supremo, o direito se presta para tudo. Quando tem 11 ministros, 5 votam de um lado, 6 votam do outro, é porque o direito não é tão linear, tão fácil de interpretar. Para isso existe a justiça, com os juízes capacitados para isso. Não houve arrego, não houve acerto, não houve absolutamente. As duas instituições continuamos conscientes, nós, do que escrevemos, e a Polícia Civil consciente do que ela escreveu. Entretanto, não cabe mais nós agora discutir, uma vez que a Justiça Militar Estadual está conduzindo o fato, está conduzindo o fato delituoso, e haverá uma manifestação, que esperamos não demore, do Tribunal de Justiça sobre a situação, dirimindo as dúvidas, para esclarecer. Não há nenhuma guerra, pelo contrário, nós temos opiniões, as opiniões são estágios entre a dúvida e a certeza, mas nós temos que defender os nossos pontos de vista, tanto nós quanto a Polícia Civil. Nesse aspecto não há nenhum motivo para atrito, pelo contrário, as instituições, as associações têm grandeza, se posicionaram de maneira muito clara, muito objetiva. Nenhuma, não retira uma linha do que nós escrevemos, nem a polícia retira. A justiça é que vai dirimir essa dúvida, se é ou não crime militar, se é ou não crime civil, se a competência é da Brigada Militar ou é a competência da Polícia Judiciária Civil. Uma curiosidade minha, coronel. As associações representativas do nível médio fizeram alguma moção aí de apoio às office? Olha, nós temos muito contato, temos tido reuniões permanentes. Amanhã, inclusive, eu estou muito junto, eu participei de marcha juntos, tanto com a BANF, a associação onde o Clemente é o presidente, como a SSTBM, onde o Santelano e o Agra estão lá conduzindo a associação, como a OFERGS, que é a Associação dos Tenentes. Nós temos pautas comuns. Amanhã, eu até conclamo a todos, aproveito o seu programa, amanhã nós temos, a partir das 9 horas da manhã, eu estarei lá, inclusive, na SSTBM, lá com Santelano, com Agra, com toda a diretoria da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Brigada, e eu sou o comandante da Legião Altiva. Nós erigimos a SSTBM como local para fazer uma homenagem a todos os reservistas. Então, certamente, essas associações estão do lado da Brigada, estão do lado, não da associação, estamos do lado da Brigada, do lado das leis, da ordem, do Código Penal Militar, do Código que nós estamos sujeitos a ele, e ele é duramente aplicado em nós. Então, a integração hoje, é claro, em determinados momentos, tem uma pauta comum, as pautas são comuns, algumas. Por exemplo, nós vamos lutar aí pela reposição inflacionária, para dar um exemplo. É uma causa comum, interessa a todos nós essa luta. O governo tentando não empurrar com a barriga, um governo que eu digo é o governo de façanha. Mas que façanha? Façanha contra nós, os funcionários, principalmente contra nós, os militares estaduais.
um governo mal conosco, mal, tirando conquistas que a sociedade nos deu. Então, vamos lutar. Essa é uma pauta comum. Entretanto, existem pautas de promoções, são pautas comuns. Há pautas que interessam exclusivamente a uma ou outra. Mas nós estamos juntos naquilo que é o bem maior do cidadão do Rio Grande. Tudo que as associações fazem é em prol do Rio Grande. A brigada, a gente tem que dizer, o cidadão gaúcho tem que saber que nós, hoje, temos menos da metade do efetivo de quando o Rio Grande tinha 7 milhões de habitantes. Temos 11 milhões e meio de habitantes e não temos a metade do efetivo que tínhamos nos anos 90. A brigada vem se desdobrando, se esforçando, lutando, perdendo gente. Os bombeiros também, ainda recentemente, tivemos 2 vítimas, 2 heróis bombeiros combatendo aquele fogo na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A brigada diuturnamente nas ruas, no frio do inverno aí, lutando cada vez com mais necessidade, com menos meios. E também não adianta dizer, encher a brigada de viatura, mas precisa ter soldado, precisa ter sargentos, precisa ter tenentes, capitães, precisam ter pessoas que levem a segurança pública. Não adianta botar uma viatura numa esquina que ela não vai correr atrás de bandido nem trocar tiro com bandido. Então, nós estamos integrados, sim, na luta pelo bem comum. Quem está perdendo, seu Axé, é a sociedade do Rio Grande. Eu sou bem antigo, nos anos 90, quem é que ouvia falar em comando disso, comando daquilo? Não se ouvia. O crime é como o gás. O gás ocupa o espaço que deixar para ele. Nós, por falta de efetivo, o Estado alega falta de meios, e aí compromete a segurança pública. Hoje nós vivemos no Estado, eu sou ciente disso, e a preocupação do Santelano, do Clemente, de toda a brigada e do comando da brigada, certamente, eu não falo em nome do comando, falo em nome da Legião Altiva e da Azof. A preocupação de todos é dar segurança pública. Mas eu pergunto, qual é o pai, hoje, que não tem medo da sua filha num ponto de ônibus esperando um ônibus? Outro dia, aqui em Porto Alegre, na frente de um grande shopping, uma guria, uma menina jovem, com a vida toda pela frente, foi executada. Nós, a Azof, patrocinou uma pesquisa, o pessoal tem medo em todo lugar, tem medo em ponto de ônibus, tem medo dentro de casa. Nas vilas, o pessoal tem medo dentro de casa. E aí o governo do Rio Grande, que é um governo façanhudo, as façanhas desse governador, estão comprometendo cada vez mais. Cadê as inclusões? Cadê o completamento de efetivo? As academias fechadas, os cursos fechados. Agora está funcionando turma, mas nós temos um claro de mais de 20 mil homens, considerando o efetivo dos anos 90. Nos anos 90, nós éramos 185 municípios. Hoje somos 496 municípios no Rio Grande. Nos anos 90, a brigada tinha estado efetivo, era o existente, efetivo. Ela possuía 34 mil homens. Hoje, naquela época, nós não tínhamos a guarda do presídio, essa força-tarefa no presídio, não tínhamos tanta gente à disposição, e tínhamos 34 mil homens para fazer a segurança pública. Estavam nas vilas, estavam nos bairros, estavam em todo local, estavam no interior, combatendo o abigeato, o crime. Hoje, eu sei, é raro, também sou cidadão, também quero segurança pública. Então, o Estado deixou as polícias minguarem. É interessante que, enquanto as polícias minguam, decrescem, perde efetivo, envelhecem, o crime organizado se expande. É Coronel, muito interessante essa equação e ninguém se dá conta. Ô, Coronel, mas o governo do Estado está comemorando com a façanha de a diminuição dos homicídios no Rio Grande do Sul. O governo do Estado está comemorando, Coronel, a diminuição dos homicídios no Rio Grande do Sul. Não conseguiu ouvir? Tá, entendi.
Meu amigo, eu não sei, não tenho autoridade para contestar estatística, mas vou citar uma. Eu ouvi um grande jornalista, já falecido, e depois vários outros repetiram isso, que os números, a gente torturando os números, eles respondem o que nós queremos. Se eu torturar e espremer os números, eles acabam me dizendo que não tem homicídio, que nós não temos crime qualificado, furto, roubo, não temos violência doméstica. As estatísticas, infelizmente, há que haver órgãos paralelos aí acompanhando todas as estatísticas para ver. Mas, evidentemente, nós tivemos um período aí com a pandemia em que os governos mandaram todo mundo, não trabalha, fica em casa. Eu sou veterano, vinha para a associação um dia trabalhar, fui atacado na rua pela guarda municipal perguntando onde é que eu ia. A minha liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir. Voltar para casa por quê? Aí outro dia me atacam e mandam botar máscara dentro do carro. Pô, não estou trabalhando com o meu carro é de uso particular exclusivo meu, só eu. Então essas coisas todas levaram muita gente com medo de sair, muitos perderam o emprego e ficaram em casa. Talvez realmente, até nesse período, o crime tenha diminuído. Interessante que a brigada, isso é bom dizer, e os bombeiros não responderam expediente em casa, não lá trabalhando no computadorzinho, home office. Não, a brigada esteve todos os dias na rua, todas as noites, todas as madrugadas, com chuva, com frio, com inclemência do sol, teve tratando de delinquência, auxiliando e socorrendo a população, que ela faz muito mais do que tudo, auxiliar e socorrer a população. Se alguém duvidar, vá um dia na rodoviária de Porto Alegre e veja a quantidade, as centenas de pessoas que chegam à capital em busca de uma oportunidade absolutamente perdidas, sem terem onde ir, o que fazer, desesperadas. Quem é que recebe e conduz essa brigada? Também a brigada conduziu, durante essa pandemia do Covid, ela conduziu pessoas aos hospitais, conduziu pacientes, e nem por isso a brigada perdeu a vida. Alguns perdemos, poucos colegas, evidentemente, mas não deixamos que a Covid nos acovardasse, como acovardou muita gente mandando ficar em casa e não trabalhar. Setor agrícola não fez esse home office, não ficou em casa, trabalharam, por isso que o setor agrícola dá resposta positiva. Mas também no campo é difícil a fiscalização da polícia dizer... E isso é um uso errado da polícia, sim, para fazer o cidadão que quer trabalhar ficar em casa. A função da polícia é auxiliar e proteger a sociedade. Nada mais do que isso, auxiliar e proteger a sociedade. E não encarcerar a sociedade ordeira que quer trabalhar, quer fazer o Estado crescer e ela própria precisa viver. Ô, coronel, tem uma pergunta aqui de um policial. Ele pediu para o senhor... O senhor está conseguindo me ouvir? O coronel está sem fone e fica com dificuldade ali. Quero que o senhor fale um pouco da PL 143, da criação dos bombeiros municipais. Como é que o senhor está vendo aí, a ZOF está vendo essa situação? Nós nos manifestamos contra, né, porque o controle todo foi do deputado Elton Weber. Não há mais, eu acho que agora não há mais o que discutir, porque a Assembleia aprovou, o governo não sancionou, sancionou, não vetou nenhum artigo, sancionou a lei por integral, é uma lei que está para ser cumprida. Então, que se organize os bombeiros civis, porque realmente o bombeiro militar não tem uma cobertura territorial do Rio Grande, e agora os municípios podem se organizar, claro que sob a orientação do Corpo de Bombeiros Militar, mas evidentemente, né, a lei está posta, está para ser cumprida, mas discutir. Agora é cumprir a lei e esperar que dê o resultado realmente. Eu conheço bombeiros voluntários em outros países e que deram certo. Em outros teve problemas, mas acredito que aqui no Rio Grande, se os bombeiros militares acompanharem de perto, orientarem, ajudar a formar,
teremos sucesso nisso aí. Não acha que, o coronel, que a municipalização tanto da segurança pública pela guarda municipal como para os bombeiros não é a extinção dos bombeiros militares e da brigada militar? Não, primeiro, a segurança pública é uma das poucas situações no mundo, qualquer país do mundo. Eu tive, por estudos, para aperfeiçoamento, tive o prazer até de conhecer, de estar em vários países do mundo, tá? Conhecer, e em todos eles, e fui professor durante muitos anos de direito constitucional, inclusive tenho ainda hoje, coleciono, porque estudava as constituições de vários países, né? E a polícia, nós podemos privatizar, inclusive, muitos não concordam, podemos privatizar, por exemplo, a educação. Pode se integrar. Podemos privatizar a guarda dos presídios, a segurança dos presídios. Podemos privatizar setores de saúde. Aliás, alguns já estão privatizados. Segurança pública, segundo a Constituição, é um dever, não só nossa, mas a nossa aqui reza expressamente, é um dever do Estado. Segurança pública é um dever do Estado, né? E compete a todos, claro, colaborar pela segurança pública. Entretanto, o que eu tenho notado, esse discurso de cada plantão de hora que ocupa o governo do Estado, falando no caso do Rio Grande do Sul, mas todos os estados, é um plantão de hora, como tem no quartel ali, um plantão de hora por 4 anos. Ele vem, como esse governador pode ser culto, maravilhoso, inteligente, um superdotado intelectualmente, um cara brilha, pode ser tudo isso, não tiro o brilho que ele possa ter, mas que experiência ele tinha? Que experiência? Não, mas foi prefeito de uma cidade é uma grande coisa, é um cargo relevante, digno, difícil de ser conquistado. Mas o governo do Estado é bem mais difícil. Aí vem tratar de finanças, vem tratar de isenções, vem tratar da vida E o governador, isso aí, veio achando que o funcionário público era o vilão da história. Não existe sociedade sem polícia, não existe. O que está acontecendo é que, por exemplo, o empresário ele pode ter o carro dele blindado, pode ter a segurança particular dele, tirar porte de arma para os seus seguranças, aquela coisa toda. Mas a sociedade, o grosso da sociedade não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar num bairro nobre o menino que está ali na esquina para chamar a brigada e recorrer à brigada em caso de uma ocorrência média ou grave. Então, a segurança pública não há como. As guardas municipais são auxiliares importantes nisso aí. Já tem uma incumbência muito grande que são a guarda, a segurança dos prédios públicos. Já é e pode sim auxiliar, são auxiliares na atividade de polícia, como aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos a guarda municipal, que aliás é bem comandada por um coronel da brigada, o coronel Iquedo, e temos os chamados azulzinhos, a companhia de trânsito. Trânsito também é um serviço que está nas mãos, pode até ser privatizado, mas a função de polícia, jamais. Em país nenhum, nem país comunista, nem país democrático. O que pode haver, e nós buscamos, são polícias de ciclo completo. Tá? A Polícia Civil, sob a égide do delegado Radolfo, aqui no Rio Grande, que é secretário de Segurança e vice-governador, já avançou. Ela já está fazendo bastante ações, inclusive ostensivas, que são ação da Polícia Militar. E nós, ainda a Polícia Militar aqui no Rio Grande não evoluiu, ainda faz exclusivamente a sua missão, né, de polícia ostensiva. Então, futuramente, o cidadão que uma polícia que pegar uma ocorrência com o cidadão vai conduzi-la até o final, e não uma polícia conduz até um pedaço, e aí o cidadão que está esperando ali um socorro, uma ajuda, um encaminhamento, diz, bom, da agora em diante não é mais comigo, é com a outra polícia. Isso sim, essas coisas vão ter que evoluir, e evoluirão certamente, como temos países de polícias
mais de uma polícia de ciclo completo. Já que o senhor está tocando nesse assunto de polícia de ciclo completo, que eu também acho que seria benéfico aqui no nosso Brasil, como é que está o plano de carreira do servidor de nível médio? O que o senhor acredita? Que a entrada na porta do servidor do nível médio, na porta da brigada, tem que ser com nível superior? Como é que está como a Zoft vê essa situação? O senhor me entendeu? A entrada do policial, né, a entrada agora com o próximo concurso para a Polícia Militar, para brigadiano de nível médio, tem que ser de nível superior, não vai melhorar mais a remuneração do policial, não vai trazer uma nova visão para a Brigada Militar, sendo que é a única servidor do Estado hoje, como polícia, que a entrada é com nível médio. Não, eu até que fique bem claro, a questão de 2 anos, eu estou na presidência da ZOF há 2 anos. E pouco antes de eu assumir a presidência da ZOF, então era vice-presidente, eu fiz uma manifestação e as redes sociais, muitos companheiros, praças da brigada, muitos, não todos, ou vamos dizer alguns, caíram de pau em cima de mim. Mas não sei o que o nível... Eu pleiteava, entreguei logo que o governador assumiu para ele o que necessidade de um ingresso nas corporações militares estaduais do Rio Grande do Sul serem com nível superior, qualquer universidade reconhecida pelo MEC. Santa Catarina, aqui do lado, por exemplo, São Paulo também não exige, também é uma polícia que tem um grande efetivo e está marcando, parando no tempo. Então, a questão do ingresso, e até porque, meu caro Axé, a Brigada Militar e os bombeiros militares do Rio Grande do Sul, dos entes vinculados à segurança pública, que está lá a Polícia Civil, está o IGP, está a SUSEP, né? A Brigada é a única, lamentavelmente, que não exige o curso superior. É isso que eu estava falando. Mas, coronel, o senhor com essa proximidade com o governo do Estado, porque tem o subsecretário de Segurança Pública, um coronel, que inclusive comandou as OFT, e há um delegado também, e não conseguiram transpor essa barreira? Nem sempre o interesse associativo é diferente do interesse de uma corporação. Eu represento aqui a associação, eu como o Santelano, como o Clemente, todos nós representamos os sócios, representamos os membros da brigada, e não a corporação brigada ou bombeiros. Nós representamos o interesse, a necessidade dos sócios estar... Se o sócio está bem atendido, a corporação acaba bem atendida. O governo, eu talvez seja um pouco, o senhor não me acompanha, não sabe, a maioria, talvez eu seja um dos únicos que bato no governo. Agora mesmo no seu programa eu bati no governo. Sim. Mas eu só queria entender o que está faltando, porque eu tive, coronel, eu tive na caminhada dos bombeiros, na caminhada também, naquela marcha que o senhor teve, eu tive na Assembleia, junto na sala lá, do gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, toda a situação, e por que ainda o nível médio não conquistou? Bom, eu acredito... Não, a sua visão. Eu acredito, eu sei, eu tenho acompanhado, eu tenho ido junto com eles, junto com os que eu citei, os presidentes de associação. O Clemente é um dos mais combativos, indiscutivelmente, entregando documento para governador, entregando documento para vice-governador, que é secretário de Segurança. Entretanto, eu sei, essa situação está sendo tratada a nível federal, vai vir do governo federal, toda normatizando tudo isso aí, inclusive o ingresso, está lá, o ingresso com curso superior, até que postos vão ter,
possivelmente nós aqui na Brigada teremos que recriar graduações e postos. Então, isso aí vai vir mais cedo ou mais tarde. Mesmo que o Estado aqui não esteja encaminhando, mais cedo ou mais tarde, possivelmente até o final desse ano, porque é um ano que vem, é um ano político, está se trabalhando nisso, essa lei de organização básica dos militares estaduais. Está lá sendo tratada. Tá Ô, Coronel, então o senhor não acredita que nesse governo não saia? Porque todo dia eu ouço, né? Ah, o governo vai mandar hoje, vai mandar amanhã para a Assembleia, plano de carreira, modernização. Então, o senhor não acredita que nesse governo Eduardo Leite vai sair o tão sonhado a modernização da carreira do nível médio da Brigada Militar? Meu caro jornalista, eu vou lhe fazer uma colocação e vou lhe dar minha resposta, eu não fujo de resposta, não. O governador do Rio Grande do Sul, o doutor Eduardo Leite, quando estava o PLC em Brasília, da simetria dos militares estaduais com os militares federais, tá? E tratando do sistema de proteção social dos militares, foi 4 vezes a Brasília, foi 2 vezes na Câmara Federal, na primeira votação e na segunda votação, e depois no Senado. Lamentavelmente, o governador foi lá e nós, na época, e eu tenho o áudio e a taquigrafia do que ele faz, o áudio filmado, ele falando, pedindo para retirar os militares estaduais daquela legislação, não conseguiu, mas pediu, tentou de todas as formas, depois reuniu os governadores e fez uma manifestação, talvez os senhores não estejam lembrados contra isso, e agora, finalmente, depois de 2 anos, nós lutamos com o governo, 2019 e 2020, tá? Contra essa progressividade. Durante 2 anos, o governo não conseguiu nos ganhar, porque nós íamos dizendo e defendendo, embora a Procuradoria do Estado, a Procuradoria é o advogado do governo, ela vai dizer o que o governador quer, mas provamos que é inconstitucional, sim, a progressividade para nós. Entretanto, o que aconteceu? O próprio partido, que era o PTB, que era o partido do vice-governador, que até veio o presidente nacional, que lamentavelmente está preso, veio aqui, foi expulso o governador, foram expulsos alguns deputados. O PTB, que estava comprometido com o trabalhador, votou contra nós. Só o deputado Lara votou a nosso favor. Também, ali naquela data, tem deputado amigo meu, não vou citar o nome, que foi chamado para ser secretário do Estado. Até ali ele estava votando conosco e conduzindo o MDB a não aprovar, conduzindo para a Secretaria do Estado. Tem um outro deputado que tem 100 e tantas CC, disse, eu não vou tirar. Quer dizer, nós perdemos porque é uma luta, não entendo o porquê do governador Eduardo Leite, não entendo, não sei se tem alguma origem lá de Peru, não sei. Tá? Uma luta contra nós. Então, não acredito que, através dele, nós vá conseguir, nós, qualquer das categorias da Brigada, sem luta, sem muita luta, duvido que vamos conseguir alguma benesse do governo. E, lamentavelmente, o doutor Ranolfo é um homem de confiança do núcleo duro do governo, embora um policial vivido, experiente, mas a opção dele foi política. Coronel, qual é os próximos passos agora do pleito da Azov? O que vocês estão reivindicando principalmente agora? Amanhã, inclusive, temos com a SSTBM, inclusive, tá? Com as outras associações, temos um encontro com o governo, que amanhã é o dia do inativo da Brigada, pedindo alguns tratamentos simétricos, né? Já que o governo quer nos tratar como civis, fazendo progressividade, né? Não vamos pedir o direito à greve amanhã, embora da maneira que está o governo vai ter que nos dar, mais cedo ou mais tarde, se quer atribuir a nós todas as obrigações, além das nossas dos civis, e não nos dar os direitos correspondentes, então nós vamos. Queremos, por exemplo, nós temos aí vários anos de governo sucessivo de reposição salarial. Alguém vai dizer da inflação.
Não, mas o Tarso deu uma reposição até o governo dele, que ele projetou até o governo dele. Nós estamos desde o governo, todo o governo Tarso, sem a necessária reposição da inflação. Queremos isso, queremos a própria carreira jurídica, queremos a simetria com direitos que foram votados na Assembleia para funcionários e que não foram votados para nós. É isso aí. Vamos lutar sempre pelo direito de todos nós. O senhor quer ver uma coisa? Quando se entra num curso, e está certo, entrou num curso para delegado de polícia. Fez um concurso duro, difícil, concorrido e passou. Ele vai fazer o curso recebendo, basicamente, a metade do salário que ele vai receber quando for delegado. A brigada, que é a mesma situação, a mesma estrutura, o mesmo nivelamento, entra na brigada e aí a Procuradoria-Geral interpreta que ele vai ganhando uma quarta parte daquilo que ele deveria ganhar. Quer dizer, tudo conosco é mais difícil. As nossas viúvas estão sendo retirados direitos. É isso, vamos trabalhar pelas viúvas, pelas pensionistas, pelo pessoal da ativa e pelo pessoal da reserva, que as associações congregam pessoal da ativa e pessoal da reserva. E as associações, eu não estou aqui na presidência da associação por uma benesse do governo. Eu estou porque os sócios votaram meu nome. Os sócios, estou aqui representando os sócios e nem nada do governo e não tenho interesse. Estou veterano e meu interesse é com a minha categoria, é com a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros. Então vamos lutar, sim, vamos lutar. Não tem cargo, não tem nada, não somos candidatos à eleição de partidos políticos, a cargo político nenhum. Por isso estamos liberados para representar com força aquilo que nos é devido, aquilo que o Estado realmente deve, pelos 184 anos de história da Brigada, história que se confunde com a história do Rio Grande do Sul. Isso aí que nós não vamos deixar de cobrar do governo. Infelizmente, é um governo que não tem nos olhado com a devida atenção. Talvez ele se sinta valorizado pela Brigada porque ele ganha condecoração, tanto o governador quanto o vice. Mas nós, nenhum de nós, posso garantir, estamos satisfeitos com o governo Eduardo Leite. Coronel, me mata uma curiosidade. Quanto tempo o senhor tem de nativo? Estou com 20 anos de nativo. E conta um pouquinho do seu tempo. Como é que era quando o senhor estava nativo? Como é que funcionava? Não, enquanto eu estive nativa, a sociedade, eu diria, era mais valorizada. Os políticos me parecem que representavam mais de perto o povo. Tanto é que nós tínhamos um quadro de efetivo completo. Claro que tinha algumas falhas. Talvez o senhor não sabe, nem tem por que saber, mas eu há 31 anos atrás, com um grupo de oficiais que me apoiavam, eu era tenente-coronel, me custou caro na minha carreira, fui preso, inclusive, criamos a Associação dos Oficiais da Brigada. Período muito difícil. Quando nós criamos a Associação dos Oficiais da Brigada, eu pedia que o comandante-geral da Brigada, por exemplo, na época os bombeiros faziam parte da Brigada, até recentemente faziam, que o comandante-geral da Brigada fosse escolhido, era minha proposta, se é melhor ou não, não sei, em lista tríplice pelo Colégio dos Pares. Qual é o Colégio dos Pares? Os coronéis da ativa se reuniam. Nós vamos querer que nos comande o melhor dentre nós, não vamos querer que nos comande o melhor. Porque eu era contra e continuo contra a escolha política ou política partidária ou indicação de um nome para a Brigada da livre escolha do governador. Sou contra. Você tem uma carreira de 35 anos na Brigada, de doação, de trabalho, e aí o sujeito que claro que há inúmeras exceções, mas vem o governo e indica quem ele quer. Não é possível isso.
Também quando fundamos a associação e o efetivo da brigada era completo, nós pedíamos que o efetivo que saísse num ano fosse no mínimo esse efetivo, recompletado no ano seguinte. Pedíamos que a brigada fosse tratada como força de Estado e não força política, para tanto tivesse orçamento próprio, para não ter que andar mendigando em prefeitura, em aqui e ali, com o empresário, perdendo autoridade, pedindo doação, meios, gasolina, viatura, conserto de viatura, pneu. Ah, não, claro que acontece isso e ninguém se faça de bobo. Interior é assim. Se não tiver o apoio, muitas vezes, da comunidade, quantas viaturas foram dadas pela comunidade para a Brigada Militar? Então, pedimos tudo isso. Depois que nós pedimos isso aí, várias outras entidades de Estado hoje são escolhidos por lista tríplice. Os companheiros, os colegas se reúnem, indicam um nome, o governador tem 3 nomes ali para não deixar eles no caso. 3 nomes. Era isso também que nós propunhamos na época. Até hoje na Brigada não fez. Os desembargadores são assim, né? Os desembargadores são assim. Tribunal de Justiça também é assim. Não, assim, tribunal, todos se tornaram assim, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado. Nós, infelizmente, não. Nós ainda somos uma polícia de Estado a serviço de um governo, de um partido político no poder. Isso eu também sou contra isso daí, e se alguém quiser realmente que a polícia funcione, ela vai ter que implantar a lista tríplice, não tem o que fazer. Não tem porque... Tem que ter independência. Tem que ter independência porque... O coronel que quer ser comandante fica refém da indicação. Nós temos na história da Brigada o coronel Afonso Emílio Massot, é o patrono da Brigada Moderna, foi comandante lá de 1915 até 1924, 10 anos no comando e morreu no comando. E o doutor Borges de Medeiros era o comandante da época. Era o governador do estado da época. E chamou o coronel Emílio Massot, que o coronel Emílio Massot tinha pensado numa ordem dele. Ele disse: coronel Massot, o senhor não pensa nas ordens que eu lhe dou, o senhor as cumpra. E o coronel Massot disse: não, senhor, eu jamais vou dar uma ordem para minha tropa sem que eu pense sobre ela. Então o senhor não é mais meu comandante. Isso é história, está em livros de história. O coronel Massot tirou a espada dele, que era o símbolo de comando na época, depositou na mesa do governador, era disciplinado, fez a continência, pediu para se retirar, disse: não sou mais o seu comandante, estou me retirando para minha casa, ele já tinha tempo de serviço, estou passando para a reserva. Tudo bem, sim senhor. Chamou, eram poucos coronéis da época, parece que eram 5. Chamou um a um os coronéis da época. Todos declinaram: não, senhor, o nosso comandante é o coronel Massot. E o governador teve que ir à casa do coronel Massot, naquela subica velha que tinha o governo, lá nos anos de 1919, ir à casa do governador e pedir para que ele voltasse ao comando. Ele reconduziu o coronel Massot ao comando, o qual até 1924. Quer dizer, era uma outra época. Ô coronel, usando hoje a gíria dentro da caserna, hoje os coronéis são Nutella? Não quero faltar com respeito. Nem estou falando respeito. Mas a gíria hoje é dentro das viaturas, dentro da caserna, poxa, policial Nutella. Quer dizer que esses coronéis hoje não... Não, os coronéis hoje não, absolutamente isso aí não. Os coronéis estão... tem que considerar que no efetivo da brigada, tem coronel, está lá no gabinete, é da lei, gabinete do governador, tem um lá com esse governador. Então, na brigada, são menos de 20 coronéis para todo o estado do Rio Grande do Sul. E eles se desdobram, isso aí realmente, eles se desdobram, mandam nesse Rio Grande, atende ocorrência assim. Eu vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre que a gente tem que marcar. Daí o coronel Mendes, que é conhecido da imprensa, foi comandante-geral, hoje está no Tribunal Militar, várias vezes como comandante-geral mesmo atendia a ocorrência. O coronel Iqueda, que é o comandante da Guarda Metropolitana aqui de Porto Alegre... Iqueda também, sim, não, Iqueda eu...
Eu já fiz operação com o Ikeda. Como comandante do CPC, ele atendia ocorrência. É. Os comandantes não é isso aí, não. Os comandantes Ele, o coronel Ikeda, coronel Silanos também era outro que ia também para dentro, caía dentro das operações. Todos vão, todos vão. Os comandantes de área desse interior aí, todos. Não, mas não estou falando, coronel. Estou falando em não deixar se mandar pelos políticos. Não compactuar com os políticos. Não, mas não há como, não. Hoje, por exemplo, o político é da onde emanam as leis ali. Se a própria justiça, o STF, solta condenados, né? Quer dizer, o pessoal não é só aqui no Rio Grande. O pessoal está muito satisfeito, porque o senhor vê no Rio de Janeiro, o crime organizado estão andando de viatura cada vez mais ostensivamente com metralhadoras nos morros e tal, e não tem uma decisão do Supremo, do ministro Fachin, proibindo que a polícia suba no morro? Fazer o quê? O policial fica satisfeito? Não fica, mas... Só no Brasil. Só no Brasil isso acontece. Só no Brasil, é lamentável. Então é lamentável. É lamentável que... E o dinheiro do crime organizado, onde é que está indo? O coronel... Também elege político? Claro que elege político. Alguém, por acaso, duvida? O coronel... eu quero, o programa já está terminando aqui, o horário do programa, eu gostaria que o senhor viesse mais uma vez no programa para falar sobre o passado, para falar um pouco como era antigamente, como funcionava a brigada do passado. Estou à sua disposição, né? Tranquilamente. Que eu conversei com o coronel, com aquele coronel que nós conversamos lá em Livramento, lá o Elton. O coronel, aquele do Elton. Aquele coronel que nós... Coronel Iguaçu. É Iguaçu, né? Iguaçu me contou certas situações do passado que eu tenho até o vídeo dele aqui gravado, né? Tá no meu acervo dos coronéis que eu entrevistei, que ele me contou certas situações do passado sensacional da Brigada Militar, quando se iniciou a Brigada Militar. Né? Não, tem histórias. Eu servi, me honro, me orgulho. Nunca fui convidado para uma cerimônia do 9º Batalhão, mas eu servi no Batalhão Pedro e Paulo. Aí servi no Batalhão Pedro e Paulo quando nós assumíamos toda a atividade de polícia no Rio Grande. Mas, de qualquer maneira, nós tínhamos uma população bem menor, era mais fácil, de certa maneira. A lei hoje evoluiu muito, muito. É muito difícil, o trabalho do policial na rua é muito difícil. E mais uma coisa, né? Nós nos envolvemos e temos que nos envolver na rua com ocorrências, e lá está o soldado, principalmente, o sargento, o tenente. Nós nos envolvemos, trocamos tiro, eventualmente, é claro, entre o bandido e nós, o bandido está fazendo mal para a sociedade, nós temos defendendo a sociedade. Vamos eliminar o bandido antes que ele nos elimine, né? Tá? Mas não temos direito à defensoria pública. Marginal tem, nós não temos. Está exatamente errado. Coronel, obrigado por senhor ter vindo aqui, pela coragem de ter falado aí, respondido as perguntas. Já tinha visto o senhor se expressar em outras situações, nas manifestações do servidor de nível médio da Brigada Militar, da Polícia Civil. O senhor é bem aguerrido nessa parte. Quero dar os parabéns para o senhor por estar conduzindo as OFT do jeito que há muito tempo não tinha sido conduzida. Quero dar os parabéns para o senhor. Lhe agradeço. Quer acrescentar alguma coisa, coronel? Não, tá tranquilo, agradeço a oportunidade, estamos à disposição. É bom essas conversas, trocas de ideia, porque se esclarece a todos. Aqueles que têm dúvida, algumas dúvidas vão permanecer, outras nós esclarecemos. De qualquer maneira, caro jornalista Che Rodrigues, estamos à sua disposição, agradecemos a oportunidade que nos deu. Um grande abraço ao amigo e a todos aqueles que nos honraram acompanhando esse nosso bate-papo aí. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, coronel. Pessoal, então, semana que vem, quinta-feira que vem, nós temos o Clemente aqui, vamos conversar também sobre a situação da Brigada Militar. Um abraço para todo mundo e uma boa noite. Fica aí com o vídeo institucional das OFT. Que nós devemos preservar e mais valorizar.
Ok, pode. Encerra tudo, porque agora. Afonso Emílio Massot nasceu em Pelotas, no 1º Batalhão de Infantaria da Reserva. Pessoal, tem um probleminha aqui, já vamos transmitir novamente aí o vídeo aqui que saiu errado aqui. Enquanto isso, a gente vai agradecer o coronel por ter vindo, né? E vamos colocar o vídeo institucional aí das office aí para homenageando o dia do inativo, né? Colocar, eles mandaram um vídeo deles aqui e vamos colocar. Afonso Emílio Massot nasceu em Pelotas. No 1º Batalhão de Infantaria da Reserva, no município, começou a vida do militar. Ingressou como capitão. Sua trajetória foi tão brilhante que, além das batalhas vitoriosas, ele remodelou a estrutura da corporação. Era um homem com uma visão muito ampla, muito grande, e que nós devemos preservar e mais valorizar. O passado e o presente. E o legado, os pilares de uma instituição militar, a hierarquia, disciplina e promover a paz e a ordem pública com dedicação e sacrifícios. Homenagear os veteranos, praças e oficiais que sempre honraram o nome da Brigada Militar é reconhecer os valores cultuados na vida policial militar. Pelo menos um dia do ano, os veteranos são reverenciados por todos da corporação. Os inativos da Brigada são todos os oficiais que estão na reserva ou estão reformados. Nós não nos aposentamos, nós vamos para a reserva e depois, aos 70 anos, somos reformados. Porque enquanto estamos na reserva, nós temos que ter condições de sermos convocados a qualquer momento para o serviço ativo. Isso é condição de reserva. Tem preço que pague o que a gente serve. Quando tem amor à farda. Saí do quartel, mas não saí da brigada. Então resolvemos me dedicar a isso e com o apoio de muitos outros brigadianos, né? Nós criamos uma associação Amigos do Museu e eu estou me dedicando a isso. E a Legião Altiva, essa ligação emocional que fica eterna. A expectativa de deixar um legado e de deixar uma vontade de ver e conhecer, não de imitar. Porque não se imita o passado, mas se conhece o passado para se inferir projetos para o presente, para o futuro. Coronel Rosa, além de um amigo, né, é a história viva da Brigada. Ele marca um período pungente da Brigada, é uma referência para todos nós, não para os oficiais apenas, mas para todo brigadiano, um homem de brio, um homem que podia, como tantos outros fizeram, ter passado para a reserva e se esquecido da Brigada. O Coronel Rosas vive Brigada dia a dia, vive hoje, aos 96 anos de idade, a Brigada com a mesma intensidade que vivia quando era jovem e estava no serviço ativo da Brigada. Então nós não poderíamos deixar de trazer o nosso respeito, que é o respeito de todo o brigadiano, em especial da ASOF, dos associados da ASOF, ao Coronel Rosa, por tudo que ele tem feito. É um homem que se mantém lúcido, integrado, escrevendo livros, participando de grupos sociais, participando intensamente da vida da comunidade pelotense e certamente por tudo isso ajudando a projetar a Brigada cada vez mais nos horizontes do Rio Grande do Sul e mesmo do Brasil. Vou dizer para todos os oficiais da Brigada, para todos, oficiais inativos e oficiais da reserva, os que não são sócios da ASOF não sabem o que está perdendo, não sabem a desvalorização que estão dando à Brigada. Porque se vocês soubessem valorizar melhor a Brigada e se reunissem na ASOF, quem está lá dentro, quem é sócio, sabe o que é. E o que aconteceu, os benefícios que têm sido para todos os oficiais. Então, por isso que eu digo, aqueles que às vezes são beneficiados pelas leis que aparece a lei beneficiando, o camarada esquece quem trabalhou para conseguir essa lei.
Pergunta, como é que eu tenho para, como é que eu posso explicar a forma de estar vivendo a vida que eu tenho 96 anos? Muito simples. Eu sempre digo, são 5 itens, né? 5 itens. Se quem quiser acreditar, que acredita primeiro, acreditar em Deus. Ser honesto consigo mesmo. Ser sincero com todas as pessoas que eu cerco. Se cercar do maior número de amigos possíveis. E o quinto, o mais importante de todos, é não morrer.